Glória a Deus. Meus irmãos, vos saúdo na paz do Senhor. Livro de Cantares de Salomão. Enquanto os irmãos encontram Cantares, capítulo de número 6, eu quero agradecer a Deus, pastor José Carlos, pastor Antônio Ferreira da Silva, todas as irmãs que compõem o grande departamento de mulheres, senhoras aqui da cidade de Bahia, por ter me dado o privilégio de participar estes preciosos dias. Eu muito mais recebi do que dei. Estou saindo daqui ricamente abençoado. Estou levando uma bênção para minha família e para minha casa. Cantares, capítulo de número 6, versículo de número 8. Quero aproveitar e agradecer aos dois irmãos, o Daniel, qual é o nome do outro, pastor? Honório. Duas pessoas muito especiais, me tratou com muito carinho, muito zelo. Que Deus recompense com muitas bênçãos para a família deles. Cantares capítulo 6, versículo 8, ou verso 8, porque é um livro poético. Quantos encontraram, digam amém. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas. As virgens são inumeráveis, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única sua mãe, a mais querida daquela que deu à luz. Vendo as filhas, lhe chamarão bem-aventurada. A rainha e as concubinas a louvarão. Amém. Meus queridos irmãos, peço a atenção de todos vocês. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? O livro de Cantares de Salomão, ou livro dos Cânticos, não é um livro de romance, é um livro chamado no canon de poético, e também é um livro profético. Por ele estar inserido entre os livros do canon sagrado da palavra de Deus, ele está incluído dentro do que Paulo disse, que toda a escritura é divinamente inspirada. O livro de Cantares de Salomão vai falar sobre um noivo e uma noiva, um homem e uma mulher, um esposo e uma esposa. Salomão representa o noivo, a sunamita representa a noiva. Todas as vezes que a noiva ou a esposa está falando, figurativamente, profeticamente, é a igreja que está falando. Quando é o noivo que está falando, o esposo que está falando, é Cristo que está falando. É uma alusão entre Cristo e a sua igreja. Quantos entendem, diz amém. Então, pastor Antônio Ferreira, o noivo está dizendo, está escrito, 60 são as rainhas, 80 são as concubinas, as virgens são inumeráveis, mas pomba e imaculada só tem uma. Salomão está falando de 4 tipos de pessoas que permearam seu reino.
Salomão está falando, pastores, de 4 tipos de mulheres que se relacionou com ele. Salomão está falando de 4 tipos de pessoas que esteve próximo a ele em um relacionamento. Seria ilusão nossa pensar que todos são espirituais, que todos são santos, que todos são humildes, que todos não. No reino de Deus, as pessoas que permeiam o evangelho, as igrejas, não é só um tipo de pessoa. Existe no mínimo 4 tipos de pessoas que se aproximam de Deus. Salomão começa falando das rainhas, repita comigo, rainhas. Se você for ler a história de Salomão, desde que assumiu o reino, pastor Ferreirinha, não existiu nenhuma história de amor entre Salomão e as rainhas com quem ele casou. Todo casamento de Salomão com rainhas, todos, foram interesses financeiros e políticos. Todos os reis queriam que suas filhas casassem com Salomão para ter paz com ele. Todas as rainhas que casaram com Salomão por interesse financeiro, por interesse político. Nem todo mundo que se aproxima de Deus ama a Deus. Nem todo mundo que se diz crente está com Deus por amor. Muita gente chegou no reino porque descobriu que o ouro e a prata é dele. Descobriram que ele é o médico dos médicos. Descobriram que ele resolve qualquer problema. Nunca amou a Deus, mas quer ter problemas resolvidos. Então eu vou correr para Deus porque Deus resolve. Eu sou pobre, eu vou correr para Deus porque Deus é rico. E tem pessoas que nunca amaram a Deus, mas estão perto de Deus. Se aproximaram do seu reino por um interesse. A Bíblia vai nos falar de um Deus, repita comigo, onipotente, onipresente, onisciente. Quando você olha para um Deus onipotente, onisciente, onipresente, nós olhamos para um Deus que não precisa de... Deus não precisa de prata, porque a prata é dele. Deus não precisa de ouro, porque o ouro é dele. Deus não precisa de poder, porque o poder é dele. Aí alguém diz assim, pastor, Deus precisa de alguém que dê glória. Não, irmão, a gente dá glória, isso é bom, é pra gente. Porque lá no céu tem milhões de anjos agora com uma voz muito melhor do que a nossa cantando. Se você não der glória a Deus, Deus não perde nada. Quem perde é você. Você está achando que Deus não vai ser Deus porque você não glória a Deus? Não. Tem milhões de anjos cantando para dar glória. Só tem uma carência que o próprio Deus faz questão de registrar na Bíblia que ele tem. Não existia escrita, não existia lei, não existia pergaminho, não existia Pentateuco, não existia nada disso. Começou com Moisés. Deus vai colocar os 10 mandamentos escritos. E quando Deus vai colocar os 10 mandamentos, Deus diz para Moisés, primeiro mandamento, fala, Senhor, amai ao Senhor teu Deus. Eu quero ser amado, Moisés. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus vai encontrar com Pedro no mar. Jesus não pergunta, por que você me negou? Por que você me traiu? Por que você falou aquilo? Não, Jesus não perguntou nada disso. Jesus chegou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? Não, tu me ama, Pedro? Porque a história de Deus com seu povo não pode ser uma história de interesse. A história de Deus com seu povo tem que ser uma história de amor. Só quem ama Jesus levanta a mão e diga uma palavra de amor para Ele. Infelizmente, pastor Antônio Ferreira, com a propagação do Evangelho se nascem doutrinas que não são bíblicas. Confissão positiva, triunfalismo,
doutrina da prosperidade. A prosperidade existe, mas não é uma doutrina. E o que essas doutrinas ensinam? Que você tem que mostrar o que você tem para provar o que você é. Para você provar que é abençoado, você tem que ter alguma coisa. Se você não tem nada, é como se você não tivesse Deus. E na verdade a doutrina de Deus não é ter. A doutrina de Deus é ser. Levante assim com as suas duas mãos aos céus. Não, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu tenho pregado o evangelho por 20 anos. E alguém segura a mão levantada só um minutinho. Alguém de vez em quando, pastor Ferreirinha, me encontra assim, pastor Moisés, muda a mensagem. O senhor é muito novo para pregar esse tipo de mensagem. Os jovens não vão querer te ouvir. Você tem que pregar mais sobre prosperidade. Você tem que pregar mais sobre ouro. Por que você não fala mais sobre ouro? Eu disse assim, porque o ouro que você tanto prega, na cidade que eu vou morar, Jesus pôs foi na calçada para a gente andar em cima. Aqui você pode ter morado um casebre, mas lá, a cidade que você vai morar, os muros são de jaspe. As ruas são de ouro e de cristal. Quantos podem levar? Só quem ama o céu, só quem ama o céu. Quem ama o céu dá um grito de glória ao nome do Senhor. Só quem ama Jesus vai entrar lá.